Julie se acomodou no sofá macio, absorvida em um filme emocionante sobre as aventuras de dois irmãos. Enquanto eles riam, brincavam e compartilhavam segredos, ela sentiu um aperto de saudade. Ela deu uma olhada na foto da família na parede, apenas ela e sua mãe, Amanda. A ideia começou a surgir em sua mente e, impulsivamente, ela apertou o botão de mudo no controle remoto e foi procurar sua mãe. Amanda estava na cozinha de costas, cantarolando uma melodia familiar enquanto preparava o jantar. Julie respirou fundo. Mãe, ela começou, com um toque de esperança em sua voz. Amanda se virou, seu rosto se iluminou ao ver sua filha. Ei, querida, o que aconteceu? Julie brincou com a barra de sua camiseta. Você sabe o filme que estou assistindo? Sobre o irmão e a irmã? Isso me fez pensar. E se eu tivesse um irmãozinho ou uma irmãzinha? Não seria legal? A expressão de Amanda mudou, uma mistura de surpresa e algo mais que Julie não conseguia identificar. Ela se aproximou, puxou uma cadeira para Julie sentar e ocupou o assento em frente a ela. Julie começou com a voz suave, eu entendo por que você se sentiria assim. Ter um irmão ou irmã pode ser especial. Mas você já é uma garota grande. E trazer um bebê para nossas vidas não é tão simples quanto decidir que queremos um. Julie inclinou a cabeça, seus olhos inocentes bem abertos. Mas por quê? Se nós quisermos, não podemos simplesmente tê-lo? Amanda hesitou, escolhendo suas palavras com cuidado. Você vê normalmente, há uma mãe e um pai envolvidos em trazer um bebê ao mundo. É uma parceria. A testa de Julie se franziu. Mas eu nunca tive um pai, e eu fiquei bem. Amanda deu um suspiro profundo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Querida, quando eu tive você, foi em um momento diferente da minha vida. Não foi fácil. E você está certa, você nunca teve um pai em sua vida. Mas isso não significa que eu não desejei um para você. Julie mordeu o lábio, lutando para entender. Então você está dizendo que não podemos porque não há um pai? Não, Amanda respondeu gentilmente, estou dizendo que é uma decisão importante e envolve mais do que apenas nós. Às vezes, a vida não nos dá tudo o que desejamos, mas fazemos o melhor com o que temos. Julie olhou para baixo, seus dedos brincando com um fio solto em sua calça jeans. Eu só pensei, seria legal, sabe? Alguém para brincar, compartilhar coisas. Amanda estendeu a mão, ajeitando uma mecha solta de cabelo atrás da orelha de Julie. Eu sei, querida. E sinto muito que não seja tão simples. Podemos deixar esse assunto de lado por enquanto? Julie assentiu, seus olhos um pouco úmidos. Ok, mãe. Dando à sua mãe um pequeno sorriso de compreensão, Julie se levantou da cadeira e voltou para a sala de estar, apertando o play no controle remoto. Os irmãos na tela riam e brincavam, e enquanto Julie sentia um aperto de saudade, também sentia um calor sabendo que ela e sua mãe tinham seu próprio vínculo único. Julie estava tentando se concentrar no filme quando uma interrupção estridente chamou sua atenção. Um segmento de últimas notícias pescou na tela, silenciando a trilha sonora descontraída do filme. Notícias trágicas chegando, anunciou o âncora com um tom sombrio. Um avião caiu, e entre todos os passageiros, há apenas um sobrevivente, uma jovem chamada Glória. A tela se transformou para exibir uma imagem de Glória, e um reconhecimento arrepiante inundou Julie. Era como se ela estivesse olhando para uma fotografia de si mesma em um lugar e tempo diferentes. A semelhança inexplicável era inegável, os mesmos olhos cor de avelã cintilantes que Julie via no espelho todas as manhãs, a familiar ondulação dos cabelos castanhos que ela frequentemente tentava domar, a curva idêntica dos lábios, a leve sarda sob o olho esquerdo e até mesmo a maneira como suas sobrancelhas arqueavam. Com o coração batendo forte no peito, Julie se levantou às pressas, seus pensamentos correndo mais rápido do que suas palavras poderiam expressar. O controle remoto escapou de sua mão, caindo no chão com um baque surdo. Mãe, você precisa ver isso, exclamou, a urgência evidente em seu tom. Agarrando o pulso de Amanda, ela praticamente arrastou sua mãe até a TV, rezando para que a imagem permanecesse por mais um momento. Mas assim que Amanda estava dentro do alcance visual, a imagem desapareceu. O filme voltou, deixando Julie apontando para uma cena de irmãos rindo. A realidade das notícias colidiu com o mundo fictício em que ela estava tão recentemente imersa. Você viu, mãe? Aquela garota, Glória.
Ela parecia exatamente comigo. Ela poderia ser minha irmã? A voz de Julie tremia com uma mistura de excitação e incredulidade. O rosto de Amanda empalideceu. Sua voz, que sempre fora tão calorosa e firme, agora parecia distante e trêmula. Eu não vi nada, Julie. Você está imaginando coisas. Não há irmã. Os olhos de Julie voltaram rapidamente para a TV e depois para sua mãe. A semelhança que ela viu não poderia ser apenas um truque de sua imaginação. Nós precisamos ir ao hospital, mãe. Precisamos vê-la. Isso não é apenas uma coincidência aleatória. A expressão de Amanda se tornou severa. Chega, Julie. Não vamos a lugar algum. É apenas uma notícia. Sem dizer mais nada, Amanda se retirou para a cozinha. Mas Julie não era do tipo que desistia facilmente, especialmente quando se tratava de algo tão monumental. Ela espiou na entrada da cozinha. Amanda estava lá com o telefone na mão, os dedos voando sobre a tela sensível ao toque. Julie podia ver o tremor nas mãos de sua mãe. Um senso de urgência pairava no ar. Depois de alguns segundos, Amanda soltou um suspiro profundo e jogou o telefone na mesa, escondendo o rosto nas mãos antes de se apressar para o banheiro. Julie aproveitou a oportunidade. Ela pegou o telefone e o desbloqueou rapidamente. A tela exibia uma busca recente por notícias sobre a queda do avião, e o nome de um hospital em particular estava destacado. Era a instalação para onde Gloria tinha sido levada. A suspeita se instalou na mente de Julie como uma névoa espessa. Por que sua mãe buscaria essa informação se afirmasse não saber nada sobre a garota? Por que Gloria se parecia tanto com ela? Julie entrou em seu quarto, a sensação reconfortante de seu refúgio de infância a envolvendo. As paredes, decoradas com suas coloridas ilustrações, posteres e fotos queridas, pareciam ecoar suas emoções confusas. Ela respirou fundo, seus olhos determinados percorrendo o ambiente como se buscassem respostas no próprio quarto. Dividida entre sua lealdade à mãe e a necessidade urgente da verdade, ela tomou uma decisão firme. Precisava sair de casa, pelo menos por um tempo, para descobrir a verdade por trás da semelhança assombrosa de Gloria com ela. Abrindo sua mochila desgastada, Julie começou a enchê-la rapidamente. Uma troca de roupas, alguns produtos de higiene pessoal e seu livro favorito. Enquanto fechava o zíper da bolsa, seus pensamentos se voltaram para seu esconderijo secreto. Ajoelhando-se, ela retirou uma caixa de sapatos de debaixo de sua cama. O conteúdo, uma coleção de notas e moedas, representava suas economias árduas de aniversários, tarefas domésticas e suas pequenas empreitadas vendendo biscoitos e limonada. Cerca de $400 no total. O suficiente, ela esperava, para auxiliar em sua busca por respostas. No entanto, ela sabia que sua repentina partida devastaria sua mãe. Então, ela elaborou um plano a curto prazo para atrasar a descoberta inevitável. Vestida com suas roupas, ela se deitou em sua cama, o suave murmúrio da casa ao seu redor, aguardando aquele ritual noturno familiar. A porta se abriu suavemente. Julie! Sussurrou sua mãe, a voz tremendo entre o cansaço e o amor. Amanda se aproximou, a fraca luz projetando sua silhueta. Sinto muito pelo que aconteceu antes. É apenas complicado. Ela se inclinou, seus lábios roçando a testa de Julie. Eu te amo, lembre-se disso para sempre. Sentindo o beijo de sua mãe e o calor em suas palavras, Julie enxugou a umidade de seus olhos. Ela murmurou um abafado boa noite, certificando-se de manter o rosto escondido. A porta se fechou com um clique, e Julie entrou em ação. Ela organizou cuidadosamente seus travesseiros sob o cobertor, criando a silhueta de seu corpo. Pegando a cabeça da boneca Barbie, uma relíquia de sua infância, quando tinha ambições de se tornar cabeleireira, ela a posicionou de forma apropriada, com os cabelos de plástico derramando. À distância, poderia facilmente ser confundida com uma criança dormindo. Respirando fundo, Julie jogou a mochila em seus ombros. Com cada parte de seu ser focada em descobrir a verdade, ela silenciosamente se dirigiu para a janela, pronta para embarcar em uma jornada que poderia mudar sua vida para sempre. Julie abriu gentilmente a janela, seus dedos trêmulos com o frio da noite e a pressa de adrenalina. Um empurrão silencioso para cima revelou o exterior iluminado pela lua. Inspirando profundamente, ela subiu no parapeito da janela, seus sentidos extremamente alerta para a calma ao seu redor.
Andando com cautela, ela se encontrou no telhado do primeiro andar, seus sapatos ecoando sons fracos de cascalhos sob a superfície. A luz prateada da lua traçava um caminho claro em direção à garagem vizinha, com seu telhado coberto por telhas desgastadas pelo tempo. Este sempre foi seu caminho de fuga clandestino, uma aventura secreta que apenas ela conhecia. Na borda, os entrelaçados cachos da antiga videira do vizinho a chamavam. Agarrando as vigorosas vinhas, ela sentiu a textura áspera sob suas palmas, guiando seu caminho para baixo. Seu coração batia forte no peito, cada batida lembrando a gravidade de sua missão. Suas fugas passadas haviam sido simples aventuras, caprichos infantis. Hoje à noite, o peso do propósito pressionava pesadamente sobre seus jovens ombros. Atingindo terra firme, ela olhou instintivamente ao redor. Um suave farfalhar nas moitas fez seu coração dar um salto. Ela esperou, prendendo a respiração, e um gato surgiu, seus olhos cintilando na luz fraca. Deixando escapar um suspiro de alívio, ela sussurrou: "Não está noite, Viskers, não está noite, Bigodes." Ela sentiu uma pontada familiar de nostalgia pensando no gato. Ela e sua amiga de infância Lily o tinham nomeado durante uma de suas tardes de brincadeira. Sacudindo as lembranças, Julie concentrou-se em sua fuga. Ela sabia que tinha que se mover furtivamente, evitando qualquer luz de rua, para alcançar as periferias da cidade sem ser detectada. A silhueta da floresta ao longe ficava mais nítida a cada passo. Os sons rítmicos dos grilos e corujas distantes se misturavam com sua própria respiração apressada. Ao alcançar a borda, ela fez uma pausa, olhando de volta para a cidade que sempre chamara de lar. As casas pareciam serenas, alheias aos segredos que guardavam. Ela sussurrou uma promessa silenciosa a si mesma: "Eu voltarei. Mas primeiro, eu preciso da verdade." Inspirando profundamente, ela se aventurou adiante, sua jornada de descoberta apenas começando. Os passos de Julie rangiam contra o acostamento de cascalho da estrada enquanto ela avaliava suas opções. Ônibus e trens estavam fora de cogitação. Ninguém venderia uma passagem para alguém de sua idade sem a presença de um adulto. Em vez disso, ela estava contando com sua altura e a maturidade em seus olhos para passar por uma jovem de 18 anos. Ela estendeu cuidadosamente o polegar toda vez que um carro se aproximava, seu coração batendo misturando esperança e ansiedade. Mas carro após carro passava velozmente, suas luzes passageiras a deixando na escuridão momentânea e na decepção. Seu estômago roncou, lembrando o tempo que havia passado e a jornada que ainda estava por vir. Tirando uma barra de lanche de sua mochila, ela deu um gole de água de sua garrafa, enquanto mantinha um olho atento a qualquer veículo que se aproximava. Um par de faróis diminuiu a velocidade, depois parou à sua frente. Uma velha caminhonete empoeirada com a caçamba cheia de feno e ferramentas agrícolas recuou até ficar paralela a Julie. A janela foi abaixada com um gemido mecânico, revelando um homem com o rosto enrugado pelo sol e uma barba por fazer. "Boa noite, garota," ele cumprimentou, sua voz áspera, mas não desagradável. Julie hesitou por um momento, observando sua aparência robusta. "Não é certo uma garota como você pegar carona aqui, especialmente a essa hora," disse o homem, com as sobrancelhas franzidas de preocupação. Reunindo coragem, Julie respondeu: "Preciso chegar ao hospital da cidade. É muito importante." O homem a estudou por um momento e assentiu. "Bem, é exatamente para onde estou indo. Entre." Apesar de suas reservas, a urgência de sua missão impulsionou Julie. Subindo na caminhonete, foi atingida pelo cheiro de feno fresco e couro desgastado. O homem engatou uma marcha, e o carro roncou a vida, fundindo-se novamente com a estrada. Conforme dirigiam, a cabine se encheu com os sons de uma estação de rádio do interior. "Me chamo Ank," o homem se apresentou, quebrando o silêncio. "Julie," ela respondeu, sua voz mal audível. Ank olhou para ela, sentindo que havia mais em sua história. "Você parece estar carregando o peso do mundo em seus jovens ombros," ele comentou. Julie engoliu em seco, pescando para conter as lágrimas. Estou tentando encontrar algumas respostas," ela admitiu. Ang fez um aceno lento. "A vida é assim às vezes. Mas lembre-se, o caminho sempre leva a algum lugar. E às vezes, a jornada em si contém as respostas." Julie olhou pela janela, as estrelas acima cintilando com esperança.
Ela percebeu que no meio de sua busca desesperada, também estava encontrando a bondade de estranhos. Era um lembrete vívido de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. O confortante zumbido do táxi e a voz rouca de Anke a tranquilizaram por um tempo. Mas, enquanto conversavam, a monotonia da estrada começou a pesar sobre ela. "Por que você está indo para o hospital, garotinha?" ele perguntou, com a testa franzida de preocupação. Julie hesitou, depois respirou fundo. "Acho que encontrei minha irmã", ela começou. "A vi nas notícias, e é como se olhasse no espelho. Mas minha mãe, acho que tem escondido ela de mim." Anke arqueou as sobrancelhas, genuinamente surpreso. "Isso é coisa pesada para alguém da sua idade", murmurou. "Você não tem medo de se perder?" Julie tentou soar corajosa. "Eu tenho meu telefone. E algum dinheiro", disse, batendo na sua bolsa. A pausa na conversa e o ritmo constante da estrada quase fizeram Julie se sentir segura. No entanto, essa tranquilidade foi interrompida quando Anke de repente saiu da estrada principal, dirigindo o caminhão por um caminho escuro e arborizado. "Ei, por que estamos indo por esse caminho?" A voz de Julie tremia com o pânico crescente. "Só um desvio rápido, querida", respondeu Anke, sua voz subitamente mais fria. "Tenho um favor a fazer." Todo instinto de Julie gritava perigo. O que antes era o interior reconfortante do caminhão agora parecia uma armadilha. Ela tentou discretamente a maçaneta da porta, mas ela não se moveu. A jornada na floresta pareceu uma eternidade antes de Anke finalmente parar o caminhão. A única luz vinha dos faróis fracos do caminhão, lançando sombras sinistras nas árvores. Anke se virou para ela, seus olhos que antes eram calorosos agora frios e calculistas. "Você sabe, é arriscado para menininhas pegar carona. Você nunca sabe com quem pode se deparar", sussurrou, com ameaça em cada palavra. O coração de Julie disparou, sua mente uma confusão de medo e arrependimento. "Por favor", gaguejou, "só me deixe ir." O rosto de Anke escureceu ainda mais. "Entregue o dinheiro e o telefone. Rápido." Sem pensar duas vezes, Julie entregou tudo a ele. As poucas notas que economizara por anos e seu único meio de comunicação, desaparecidos em um piscar de olhos. "Agora saia", ele ordenou. No momento em que a porta se abriu, Julie fugiu. Ela podia ouvir os gritos distantes de Anke, mas a adrenalina que corria em suas veias abafava tudo mais. Ela correu através das densas árvores, seus pulmões queimando e as pernas doendo. Galhos batiam em seu rosto, e raízes ameaçavam fazê-la tropeçar a cada passo. Após alguns minutos, Julie parou cambaleando, ofegante. O silêncio da floresta a cercava, interrompido apenas pelo ocasional canto de um animal noturno, ou pelo farfalhar das folhas. Perdida, assustada e sozinha, Julie tentou lembrar o caminho que tinha seguido para encontrar uma maneira de voltar para a estrada principal. Respirando com dificuldade, reuniu suas últimas forças. Não podia se deixar abater agora. Movendo-se com nova determinação, começou a refazer seus passos, usando a fraca luz da lua como guia. Cada som, cada rajada de vento, enviava arrepios por sua espinha, mas o pensamento de sua possível irmã esperando no hospital a impulsionou para a frente. Naquela floresta escura e densa, Julie estava começando a entender que a coragem não se limitava a enfrentar o conhecido, mas também a navegar pelo desconhecido. Ela tinha que continuar, enfrentar o medo e, o mais importante, nunca perder a esperança. O cansaço dos eventos aterrorizantes da noite fazia cada parte do corpo de Julie doer. Justo quando o desespero estava prestes a envolvê-la, o distante som de uma buzina de carro alcançou seus ouvidos. Ela sentiu uma súbita onda de esperança. Determinada, seguiu na direção do som, rezando para que fosse sua saída desse pesadelo interminável. Usando cada grama de força que lhe restava, Julie se aproximou do som. As sombras das árvores pareciam dançar ameaçadoramente ao seu redor. Suas folhas farfalhantes sussurravam histórias de medo. Mas ela se agarrou à esperança de que estava se aproximando da segurança, que a buzina era sua salvação desse pesadelo sem fim. Sua perseverança valeu a pena quando finalmente alcançou uma clareira, revelando o suave e convidativo brilho de um poço de gasolina solitário. Era como um oásis de luz na vastidão escura da floresta. Ao lado de uma das bombas de combustível, havia um carro mais antigo.
Seu motor ronronava suavemente ao fundo do silêncio da noite. Próximo, um casal de meia-idade estava envolvido em uma conversa. A mulher, com seus óculos apoiados na ponte do nariz, examinava um mapa estendido no capô do carro. O homem, ligeiramente mais alto e com cabelos grisalhos nas têmporas, gesticulava para várias rotas no mapa, sua voz um murmúrio suave ao longe. Por trás da tela protetora das moitas, Julie hesitou, observando o casal. Seu recente encontro aterrorizante a tornou desconfiada de confiar em estranhos. As lembranças da mudança de comportamento de Anki e da ameaça que ele representava a deixaram arrepiada. Ela foi tirada de seus pensamentos quando a cabeça da mulher de repente se ergueu, seu olhar atravessando o véu da escuridão e se fixando exatamente na moita onde Julie se escondia. O pânico se acumulou dentro de Julie, e ela desejou poder se fundir com as sombras. Mas os olhos da mulher, embora inicialmente cheios de surpresa, se transformaram em uma expressão de genuína preocupação. Com voz suave, que parecia dissipar um pouco do medo de Julie, a mulher disse: "Está tudo bem, querida. Você pode sair, não vamos te machucar." Julie hesitou por um momento, e em seguida, emergiu lentamente, seus olhos alternando entre a mulher e o homem. A mulher se aproximou de Julie, estendendo as mãos como se estivesse se aproximando de um animal assustado. "Você está bem? Você parece aterrorizada", disse ela suavemente. Com respirações trêmulas, Julie relatou sua jornada aterrorizante desde a chocante notícia transmitida, sua determinação em chegar até sua irmã, e a traição de Anki. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas quando Julie terminou sua história, enquanto o homem apertou os lábios, a raiva evidente em seus olhos. "Lamento muito que você tenha passado por isso", sussurrou a mulher, abraçando Julie com força. "Meu nome é Clara, e este é meu marido, Léo. Nós vamos ajudar você." Léo assentiu, sua postura protetora. "Ninguém deveria ter que suportar o que você passou, especialmente em uma idade tão jovem." A bondade deles, após uma experiência tão traumática, fez lágrimas de gratidão brotarem nos olhos de Julie. Ela havia aprendido uma lição difícil sobre a natureza imprevisível das pessoas, mas a bondade de Clara e Léo restaurou um pouco de sua fé na humanidade. A iluminação fraca dentro do carro fornecia apenas o suficiente de iluminação para que Julie pudesse estudar seus novos companheiros. A mulher tinha uma aura materna, seu rosto marcado por linhas de preocupação e bondade. As mãos firmes do homem seguravam o volante com determinação, sua postura exalando uma atitude protetora. Por um breve momento, Julie sentiu uma sensação reconfortante de segurança. "Você poderia me levar ao hospital, por favor?" A voz de Julie, embora suave, estava impregnada de urgência. Ela continuou: "Acredito que minha irmã está lá, e eu preciso vê-la." A mulher trocou um olhar com o homem, franzindo levemente as sobrancelhas. Após um breve momento de comunicação silenciosa entre eles, ela respondeu: "Claro, querida. Entre no carro." A gratidão cresceu dentro de Julie. À medida que o carro navegava suavemente pelas estradas, as sombras da noite começaram a recuar, substituídas pelas luzes esparsas da cidade. Os edifícios começaram a se tornar mais frequentes, e a familiaridade da vida urbana o cercava. A mente de Julie era um turbilhão de pensamentos. Ela imaginava o reencontro com sua potencial irmã gêmea, as emoções que compartilhariam, as histórias que ouviria. Talvez confrontassem juntas a mãe delas, exigindo respostas que haviam sido retidas por anos. Seu coração batia com expectativa, mas seu otimismo crescente foi rapidamente desfeito quando percebeu que não estavam indo para o hospital. Em vez disso, o carro entrou na entrada de um prédio bem iluminado com uma placa que inconfundivelmente dizia "Delegacia de Polícia." O medo apertou Julie, levando-a a puxar freneticamente a maçaneta da porta, tentando encontrar uma saída. Mas seus esforços foram em vão, as portas estavam trancadas por dentro. Ela se virou para o casal, a traição evidente em seus olhos. "Por que vocês estão fazendo isso?" "Eu só queria ver minha irmã", suplicou com a voz trêmula. O homem suspirou profundamente, apertando um botão para abaixar sua janela, enquanto chamava um policial próximo. "Encontramos esta garota nos arredores", explicou. "Ela fugiu de casa e alega ter sido roubada." Julie sentiu uma mistura de raiva e desespero. Ela queria gritar,
fazê-los entender sua necessidade de descobrir a verdade sobre sua família. Mas permaneceu paralisada à medida que o policial se aproximava, seu olhar cheio de simpatia. A mulher, com lágrimas nos olhos, saiu do carro, sua voz suave e arrependida. Sinto muito mesmo, querida, sussurrou. Mas isso é o melhor. Sua mãe deve estar à beira da loucura, se perguntando onde você está. É essencial para ambas que você esteja segura. Julie, apesar de sua frustração, não pôde deixar de notar a sinceridade na voz da mulher. Mas o peso esmagador de suas expectativas não cumpridas e o medo constante de não encontrar sua irmã tornaram seu coração pesado enquanto a levavam para a delegacia. Dentro das paredes estéreis da delegacia, Julie sentou-se em uma cadeira de metal frio. O ambiente da sala era austero, com luzes fluorescentes ofuscantes refletindo nas paredes pálidas, criando reflexos fantasmagóricos. Diante dela estava um policial, com o rosto marcado pela preocupação e anos de experiência. Provavelmente ele tinha visto inúmeros fugitivos e crianças perdidas, e para ele, Julie era apenas mais uma história a ser desvendada. Escute, garota, ele começou, sua voz suave, mas firme. Preciso que me conte tudo. É crucial para garantir sua segurança. Os lábios de Julie permaneceram pressionados, uma mistura de teimosia e ansiedade visível em seus olhos escuros. Quanto mais o policial pressionava, mais profundo se tornava o franzir da testa de Julie. Sua mãe está a caminho, ele informou, tentando uma abordagem diferente. Ela estava preocupada demais. Essas palavras encheram Julie com uma mistura complexa de emoções. Por um lado, ela se sentia culpada por causar preocupação à sua mãe. Por outro lado, estava zangada e magoada porque sua mãe havia mantido um segredo dela. Ela precisava ver Glória e confrontar a verdade sobre o relacionamento delas, mas sabia que assim que sua mãe chegasse, sua busca chegaria ao fim. Na quietude da sala da polícia, o toque agudo de um telefone distraiu brevemente o policial. Ele se afastou para atender, deixando Julie momentaneamente sem supervisão. O ambiente estéril parecia sufocante, sufocando a esperança de Julie de chegar ao hospital. Ela precisava de um plano, e rápido. Uma repentina pontada vinda de um arranhão fresco em seu antebraço chamou sua atenção. Uma ideia, desesperada, mas potencialmente eficaz, surgiu em sua mente. Rápida e discretamente, ela pressionou o arranhão, liberando um filete de sangue. Ela espalhou o sangue pelos lábios, deixando sua cor dramática servir como pano de fundo enganador para seu ato iminente. Respirando fundo, Julie soltou um grito ensurdecedor. Ela caiu no chão de azulejos frios, seu corpo se contorcendo e retorcendo de dor. A sala se encheu de atividade frenética enquanto os policiais corriam, suas expressões mudando de severas para pura preocupação. Alguém ajude-a! Gritou um policial, enquanto o outro chamava desesperadamente por assistência médica. Imitando o sofrimento com habilidade, Julie gemeu, agarrando a barriga. Sua voz tremia, mas com um propósito. Dói. Minha barriga está em chamas. O policial, ao retornar e ver seu estado alarmante, juntamente com o sangue manchando sua boca, empalideceu. Sua máscara profissional se desfez, substituída por uma preocupação genuína. Todos, saiam agora, ele comandou. Ele se inclinou rapidamente, recolhendo Julie em seus braços e a levou apressadamente para sua viatura policial. Estamos conseguindo ajuda para você. Apenas aguente firme, ele assegurou, sua voz tingida de preocupação. Com cuidado, ele a colocou no banco de trás e partiu em alta velocidade, com a sirene soando. Dentro do carro em alta velocidade, cada luz que passava parecia destacar a determinação de Julie. O zumbido do carro e o som distante das sirenes pareciam harmonizar com seu batimento cardíaco, criando uma sinfonia movida à adrenalina. Julie sentia uma mistura de ansiedade e empolgação, mas acima de tudo, ela se sentia mais próxima de seu objetivo. A entrada do hospital apareceu à vista. Sem perder tempo, o policial freou bruscamente o carro. A equipe do hospital, alertada pela sirene do carro, correu em direção a eles, empurrando uma maca. Julie foi rapidamente transferida, e seu ato ainda estava muito em andamento. No meio desse caos controlado, o policial, cheio de preocupação, preencheu os formulários necessários. Ele lançava olhares ansiosos para Julie,
que estava cercada por profissionais de saúde. Mas por baixo de sua agonia fingida, Julie tinha um brilho nos olhos, uma faísca de esperança. Ela estava no mesmo prédio que Glória, e era apenas uma questão de tempo até a verdade ser revelada. Julie estava deitada na cama de hospital impecável, o suave zumbido de máquinas e passos distantes ecoando pela sala. O policial, com o último aceno de preocupação, se retirou. Logo, a porta do quarto se abriu, admitindo um médico com um rosto gentil e uma calma serenidade. Ele se aproximou de Julie, uma expressão curiosa brincando em seu rosto. Enquanto começava a examiná-la, pressionando suavemente sua barriga, Julie não suportava mais a farsa. Ela suspirou, percebendo que seu pequeno ato tinha acabado. "Onde dói?" O médico perguntou, sua fachada profissional inabalável. Julie hesitou por um momento, depois admitiu, "Já não dói mais." O médico fez uma pausa, parecendo surpreso. Considerando a demonstração de dor e o sangue anteriormente, ele começou pensativo, "Eu esperava mais." Desconforto. Sua voz era gentil, mas firme, refletindo tanto sua preocupação quanto sua dúvida. "Vou pedir mais alguns exames. Fique onde está." Assim que o médico saiu, Julie sentiu uma urgência crescendo dentro dela. Ela precisava encontrar Glória, e o tempo era essencial. Com cuidado, ela se levantou da cama, seus ouvidos se esforçando para captar qualquer som que pudesse indicar a presença de policiais ou funcionários médicos. Ela empurrou a porta suavemente com uma mão trêmula. O corredor do lado de fora estava vazio. Reunindo coragem, ela percorreu os corredores aparentemente intermináveis. Cada canto que virava, cada porta que passava, parecia uma aposta. Ela procurava um rosto familiar, ou pelo menos um rosto que refletisse o seu. Julie parou diante de cada quarto, espiando para dentro, tentando não levantar suspeitas. Porta após porta, quarto após quarto, sua esperança começou a diminuir. Mas então, ao abrir hesitantemente outra porta, seu coração deu um salto. Lá estava ela, Glória. Era como se olhasse para um espelho. Elas eram idênticas, até mesmo a sarda abaixo de seus olhos esquerdos. No entanto, Glória parecia frágil, uma intrincada rede de tubos e fios serpenteando ao redor dela, conectando-a a uma sinfonia de máquinas apitando. A garganta de Julie se apertou quando ela entrou na sala. O peso do momento, a realização surreal de uma gêmea que ela nunca conheceu, tornou as palavras elusivas. Glória, embora fraca, parecia igualmente surpresa. Seus olhos se encontraram, e nesse silêncio, um mundo de emoções se agitou. Eles eram estranhos, mas unidos por um vínculo não dito. Julie finalmente reuniu coragem para falar, eu acho que somos gêmeas." O som da porta rangendo quebrou o silêncio emocionante entre as gêmeas. Uma figura familiar entrou na sala, Amanda, com seus olhos expressivos e cabelos prateados. Esses olhos agora se encheram de alívio e lágrimas enquanto ela abraçava Julie com força. "Graças a Deus você está bem", sussurrou ela. Então, o olhar de Amanda se voltou para Glória. Reconhecimento, dor e culpa passaram pelo seu rosto à medida que as lágrimas fluíam mais livremente. Julie, tirando força de seu novo vínculo com Glória, deu um passo à frente, sua voz cheia de acusação e confusão. "Mãe, isso não pode ser apenas uma coincidência." Amanda sentiu, sua voz trêmula. "Você está certa, Julie. Eu mantive um segredo de vocês por tempo demais." Ela fez uma respiração profunda, se reunindo. "É hora de vocês duas conhecerem a verdade." Tanto Julie quanto Glória ouviram atentamente, seus olhos fixos em Amanda, que começou a contar uma história de seu passado. "Há 15 anos, eu estava apaixonada por um homem. Éramos jovens, felizes e cheios de sonhos. Mas com o tempo, ele parou de sonhar, parou de querer mais da vida. Eu não pude suportar. Então, escolhi encerrar nosso casamento." Os olhos de Amanda se apagaram, perdidos nas lembranças. "Pouco depois de assinar os papéis, descobri que estava grávida. Fiquei sobrecarregada, confusa. Nunca contei a ele. Tive medo de que ele usasse a criança como uma âncora." Ela deu uma respiração trêmula, continuando, "Quando chegou a hora, o parto foi mais angustiante do que eu poderia imaginar. Eu esperava um milagre, mas o que aconteceu em seguida estava longe disso." Sua voz se quebrou, e ela fez uma pausa para engolir o nó na garganta. "Os médicos levaram meus bebês embora. Quando voltaram, seus rostos pareciam ter visto um fantasma.
Eles me disseram que um dos meus bebês não tinha sobrevivido. Gêmeos. Um deles se foi. Lágrimas escorriam pelo rosto de Amanda, cada gota ecoando os anos de sofrimento silencioso que ela havia suportado. Eu estava despedaçada. Mas o pensamento da criança sobrevivente, você, Julie, me deu a vontade de continuar. Os olhos de Julie se encheram de lágrimas ao processar a revelação. Ela olhou para Glória, a realidade compartilhada dela se desvendando. Seu vínculo não era apenas um encontro fortuito, era o destino. Glória, ainda fraca mas determinada, falou: "Mas como estou aqui então? Como sobrevivi?" Os olhos de Amanda cintilaram de raiva e arrependimento enquanto ela continuava sua história. Por meses, acreditei na história dolorosa que os médicos me contaram. Mas um dia, um conhecido antigo revelou acidentalmente o engano. Meu coração doeu quando descobri a trama sinistra que meu ex-marido havia tramado. Ela fez uma pausa, reunindo seus pensamentos. Ele descobriu minha gravidez e sua ganância e amargura não tinham limites. Ele queria um dos gêmeos para si, longe de mim. Então, subornou o médico. Aquele médico viu e entregou um bebê a ele, e juntos conspiraram para me contar a mentira angustiante de que a outra criança estava morta. Julie apertou fortemente a mão de Glória. A revelação foi demais para ela, mas a história estava longe de terminar. Os punhos de Amanda se cerraram enquanto ela continuava. Quando descobri a verdade, a raiva me consumiu. Eu queria que ele pagasse pelo que havia feito. Ameacei levá-lo a tribunal, expor seus crimes para o mundo ver, mas sua voz caiu, agora cheia de medo. No entanto, o homem que eu amava uma vez se foi, substituído por um monstro. Ele ameaçou friamente acabar com a minha vida se eu ousasse agir contra ele. Eu estava dividida. Eu queria desesperadamente que meus filhos estivessem comigo, mas ele tinha todo o poder, e eu me sentia impotente. A voz de Julie tremia. "Então você apenas deixou ele levá-la?" Amanda sentiu, lágrimas frescas escorrendo pelo seu rosto. "Eu não podia arriscar nossas vidas e escolhi o caminho que acreditava ser mais seguro para você, Julie. Mas é uma escolha que tenho lamentado todos os dias da minha vida." O silêncio encheu o quarto novamente, exceto pelo zumbido das máquinas do hospital. "Foi o mesmo homem", Amanda acrescentou, "que pereceu no acidente de avião. E embora eu não deseje a morte a ninguém, isso significa que Glória finalmente está livre de seu domínio." Glória olhou para baixo, processando o peso de sua nova história, enquanto Julie segurava sua irmã gêmea ainda mais forte. Amanda se aproximou de suas filhas, sua voz engasgada de emoção. "Eu sei que não há como compensar os anos perdidos ou a dor que vocês passaram. Eu gostaria de ter sido mais corajosa, gostaria de ter encontrado uma maneira de mantê-las seguras comigo. Nunca vou me perdoar pelas escolhas que fiz." Julie e Glória trocaram olhares, uma enxurrada de emoções passando entre elas. A verdade tinha sido revelada, mas suas repercussões ecoariam por muito tempo. Julie olhou sinceramente para sua mãe. "Nós vamos encontrar um caminho através disso", juntas, sussurrou ela. A voz de Glória tremia enquanto ela tentava injetar um toque de leveza na atmosfera pesada. "Bem, pelo menos eu não estou mais sozinha." Ela forçou um sorriso irônico, mas vacilou. O peso de suas próximas palavras a fez olhar para baixo. "Mas há algo mais que ambas vocês devem saber." Respirando fundo, ela olhou para cima, os olhos brilhando de lágrimas. "O tempo está se esgotando para mim. Eu preciso de um transplante de fígado." A realidade crua das palavras de Glória enviou um arrepio pela espinha de Amanda. Ela sentiu como se o chão estivesse se afastando debaixo dela. No entanto, Julie respondeu com determinação imediata, seus olhos ferozes: "Somos gêmeas, Glória. Eu poderia ser a combinação perfeita. Eu posso doar." Amanda se sentiu presa em um turbilhão de emoções. A perspectiva de uma filha passar por uma cirurgia importante enquanto a outra arriscava sua vida como doadora era avassaladora. Mas quando Julie segurou as mãos de sua mãe, havia um fogo em seus olhos. "Mãe", disse ela com paixão, "lembre-se de como as escolhas do passado nos trouxeram a este momento. Não podemos deixar a história se repetir. Esta é a nossa chance de mudar tudo." Amanda, tentando estabilizar sua voz trêmula, respondeu: Eu não suporto a ideia de colocar nenhuma de vocês em risco. Mas se for isso que for preciso para dar a vocês uma vida, para dar à nossa família um novo começo, então sim, eu consinto."
Com verdades expostas e desafios pela frente, a recém-unida família estava trilhando um caminho que poderia tanto romper quanto fortalecer seus laços para sempre. A fria e áspera luz do corredor fora da sala de cirurgia lança longas sombras. Os olhos de Amanda estão fixos nas imponentes portas duplas, a barreira entre ela e suas filhas. Seu coração dispara e, apesar do ambiente estéril, ela sente o suor se formando em sua testa. Cada tic-tac do relógio acima da porta parece mais alto que o anterior, amplificando sua crescente ansiedade. Ela retira os dedos da boca, impedindo-se de roer ainda mais as unhas, que agora estão irregulares e feridas. O silêncio do corredor é ocasionalmente rompido pelo zumbido distante das máquinas, pelos murmúrios suaves da equipe médica e pelos passos. Mas para Amanda, tudo isso desaparece em segundo plano. Seu mundo gira apenas em torno do resultado dessa operação. De repente, as portas da sala de cirurgia se abrem, revelando o médico com expressão cansada, porém aliviada. Lentamente, ele tira as luvas, expondo mãos firmes que acabaram de concluir sua missão de salvar vidas. Elas estão estáveis, diz ele, com a voz ressonante e clara. A cirurgia correu melhor do que o esperado. Suas filhas são fortes, Amanda. Elas logo acordarão. Uma onda de emoções invade Amanda. Sobrecarregada, ela desaba em um banco próximo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não são lágrimas de tristeza, mas de alívio e gratidão pura e incontaminada. Um peso que ela carregou por tanto tempo finalmente foi levantado. As sombras da decepção, a dor da separação e os assombrados, e se são momentaneamente lavados por essas lágrimas de alegria. Naquele olhar cheio de lágrimas, ela vislumbra um horizonte pintado com segundas chances, onde ela e suas filhas caminham de mãos dadas, reacendendo os momentos perdidos e tecendo uma tapeçaria de novas lembranças. Conte-nos o que você acha dessa história e compartilhe com seus amigos. Isso pode inspirá-los e alegrar o dia deles. Se você gostou dessa história, aqui está outra. Brooke herda a casa de seu avô após sua morte e espia debaixo de seu velho colchão, apenas para descobrir seu esconderijo secreto. Quando o conteúdo revela que seu avô mentiu sobre o passado de sua família, Brooke é obrigada a descobrir a verdade sozinha.